Eu já chamo para cá, então, agora o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que vai nos ajudar a interpretar essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Lorival, aqui no Brasil a gente tem uma expressão, para quem sabe ler, um pingo é letra. Mas a gente sabe que as relações diplomáticas são bem diferentes do pingo nos is, né? Então, eu queria que você dissesse para a gente qual a interpretação que se dá a essa somos solidários à Rússia. Bom dia, Luciana, Evandro e Elisa. Bom, nesse contexto, né, o mundo inteiro, quando fala de Rússia, está falando da ameaça de invasão à Ucrânia. Então, obviamente, o mundo inteiro vai ler essa solidariedade como um apoio do Brasil à invasão ou à intimidação militar à Ucrânia. É fácil, imagine que você tem um casal de amigos e o seu amigo Vlad te convidou para um churrasco. Aí você fica sabendo que o Vlad está ameaçando bater na mulher dele, que é sua amiga também, se chama Ucrânia. Aí você fica num dilema ético, ou você adia a sua ida ao churrasco, a visita, porque você não quer se envolver nesse conflito, ou você decide ir para dizer, Vlad, se você bater na Ucrânia, eu não serei mais seu amigo. Ou, que é o que a França, o Macron, o Biden, o Olaf Scholz, Boris Johnson estão fazendo, né? Ou você vai lá e fala assim, Vlad, eu sou solidário a você. Quer dizer que você é amigo dele, mesmo que ele bata na sua amiga, a mulher dele, a Ucrânia. É muito simples. Na verdade, nesse ponto, as relações internacionais são parecidas com as relações pessoais, Luciano. Nossa, Lorival, como se a gente estivesse olhando agora para algo transparente, assim, né? Traz uma compreensão... Facilitou a compreensão. Muito interessante demais, né? Dessa relação. E eles estão discutindo também, Lorival Santana, falando muito sobre segurança, sobre, entre aspas, importação de tecnologia para ampliar a atuação das forças de segurança no Brasil, também falando sobre segurança digital. Você acha que isso acaba ganhando um pano de fundo secundário ou, de fato, é importante ser discutido nesse momento? Do ponto de vista bilateral, o presidente Bolsonaro está interessado em estreitar a cooperação militar com a Rússia, porque ele está preocupado, primeiro, com o fato de que ele tem relações ruins com os Estados Unidos de Joe Biden e com a China de Xi Jinping. Então, a Rússia representa uma alternativa estratégica para o Brasil em termos de cooperação militar. Você só faz cooperação militar com quem você confia, né? Você não empresta ou vende armas para quem você acha que poderia usar essas armas contra o seu interesse. Agora, além disso, o Bolsonaro está sentindo uma urgência de fazer isso porque ele vê um estreitamento muito grande, uma intensificação da presença militar da China na Argentina. A China já tem lá uma base de monitoramento de satélites, que é uma hipótese de ameaça para os Estados Unidos. A China e a Rússia têm treinado derrubar satélites. Essa seria uma hipótese de um conflito com os Estados Unidos, acabar com a comunicação. E a China está pedindo para a Argentina para fazer uma base logística em Ushuaia, na Antártida, né? E a Rússia está pedindo essas duas coisas. A lista de compras da China para a Argentina é a mesma da Rússia. Na verdade, é uma lista de vendas. E aí a Rússia também enviou 4, navios capazes de navegar em mar gelado para a Argentina, isso em dezembro. E 2 dias depois, o ministro da Defesa argentino foi para Moscou e firmou um tratado com o ministro da Defesa russo para treinamento, capacitação de militares argentinos. Então, além disso, a Rússia tem uma presença fortíssima militar na Venezuela, entrou também na Nicarágua e em Cuba. Todos os países, esses 4 países, são governados por regimes de esquerda, né, aos quais o presidente Bolsonaro se contrapõe. E também, no caso da Venezuela, esse armamento russo preocupa a Colômbia. O presidente Ivan Duque da Colômbia já perguntou ao presidente Putin se há garantias de que esses armamentos não serão usados contra a Colômbia, que aí sim é um governo de direita, um governo amigo, e um país amigo do Brasil que faz fronteira, né? Então, diante de tudo isso, o presidente Bolsonaro, a prioridade dele nessa viagem
é discutir a cooperação militar entre a Rússia e o Brasil, que é algo que já existe há bastante tempo, tanto no campo militar, estritamente, quanto no campo espacial, que é vizinho do militar. Em 2005, o Brasil firmou um acordo de desenvolvimento de foguetes espaciais com a Rússia. Em 2006, o astronauta Marcos Pontes ficou 10 dias, 2 na Soyuz e 8 na Estação Espacial Internacional, né, ali com os cosmonautas russos. Em 2010, o Brasil comprou veículos blindados da classe Tiger da Rússia, e em 2012, a então presidente Dilma firmou um acordo para a compra de sistemas antiaéreos russos no valor de $1 bilhão. Então esse é um desdobramento de toda uma história de aproximação que para o presidente Bolsonaro tem um significado diferente diante das relações difíceis que ele tem com os Estados Unidos e a China, e também com a Argentina, Venezuela e os outros países governados por autocracias de esquerda. Lorival, quero te perguntar sobre uma alegoria que nós não estamos vendo desta vez, que é aquela mesa gigantesca, não é? Que, por exemplo, na imagem entre Macron e Vladimir Putin apareceu 5 metros que distanciavam os dois líderes. A gente está falando de apenas uma medida sanitária, que dessa vez exista alguma segurança entre Bolsonaro e Putin, ou isso carrega uma mensagem política, o fato de a mesa de 5 metros ter se transformado numa mesinha de centro? Olha lá novamente a imagem aparecendo entre os dois. É absolutamente uma questão sanitária, Lorival? Bem, aqui a diferença é que o presidente Macron se recusou a fazer os testes de Covid, né, porque ele tinha receio de que o material de DNA dele fosse usado pela Rússia. E o presidente Bolsonaro se submeteu aos 5 testes de Covid exigidos pelo Kremlin. O presidente Putin, ele é paranoico com essa questão da Covid, realmente, porque ele relutou em se vacinar, relutou em dizer qual vacina tinha usado, acabou dizendo que é a Sputnik, e a confiabilidade da Sputnik é questionável. Os próprios russos, a vacinação lá é muito baixa, né, porque não foram executados todos os protocolos de testes da Sputnik. E ele é um paranoico em relação à segurança dele também. Mas é evidente que as duas coisas se casam muito bem. Quer dizer, também com o Macron havia uma distância enorme, né, do ponto de vista das posições. O Macron foi lá para ameaçar a Rússia com sanções severas se a Rússia invadisse a Ucrânia e, ao mesmo tempo, oferecer o caminho diplomático. Já o presidente Bolsonaro foi dizer que é solidário à Rússia, então é natural que eles se sintam mais próximos. Lorival, queria te perguntar sobre o proveito que a Rússia pode estar tirando dessa visita. Eu vou começar falando do presidente Joe Biden, que mesmo a Rússia retirando as tropas agora da fronteira com a Ucrânia, ontem o presidente Joe Biden fez um pronunciamento, disse mais uma vez que colocou em dúvidas essa saída da Rússia, a não invasão, falou que mais uma vez que a invasão russa à Ucrânia custaria vidas, teria um custo muito grande para a Rússia. Mas a Rússia tem dito que há uma certa histeria por parte do presidente Biden, e hoje o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, aproveitou a fala com o ministro Carlos França para fazer mais uma crítica contundente aos Estados Unidos. A Rússia pode estar se aproveitando dessa visita, na verdade, para falar com os americanos? Para a Rússia, essa visita é valiosa, porque as visitas que têm ocorrido, quase todas têm sido para levar uma mensagem dura de ameaças, as sanções contra a Rússia se houver a invasão. E a do presidente Bolsonaro se inscreve numa outra lista, a do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que aliás o presidente Bolsonaro visitará depois, que faz parte de uma corrente ultraconservadora do mundo, né, com projetos de captura do judiciário, de permanência no poder de longo prazo e de hostilidade aos homossexuais, aos direitos das mulheres e às minorias. E o presidente argentino, Alberto Fernández, que foi lá dizendo que quer estreitar a sua relação com
com a Rússia e que o incomoda a proximidade da Argentina com os Estados Unidos. Essa conversa foi vazada, ele não sabia que estava saindo o áudio na sala de imprensa. E agora, então, o presidente Bolsonaro é mais um material de vídeo para o Kremlin utilizar, mostrando que ele tem a solidariedade, né, o apoio, tanto de dois gigantes do BRICS, né, tanto da China, porque o Putin esteve com o Xi Jinping em Pequim, na abertura dos Jogos, e o Xi Jinping também expressou solidariedade à Rússia, e agora de um outro componente dos BRICS, que é o Brasil. A Índia naturalmente não vai fazer isso, porque a Índia é adversária da China e é aliada aos Estados Unidos, e a África do Sul até agora não se manifestou. Então é para o presidente Putin dizer isso, olha, eu não estou isolado, existem países grandes como a China e o Brasil que entendem as minhas preocupações, né? Agora, quanto ao receio do Joe Biden, é porque ao longo do ano passado o presidente Putin fez isso, de enviar tropas para a fronteira da Ucrânia e retirar em contextos de negociações. Foi isso que motivou aquela cúpula entre o Biden e o Putin em junho, em Genebra, e depois, aí, a partir daí, ele havia mobilizado as tropas a partir de abril, retirou antes da cúpula, aí agora, no segundo semestre, mobilizou de novo. E é uma força muito grande, são 150 mil soldados. Isso equivale a praticamente a metade do exército americano, né? Então, é uma força capaz de ocupar todo o sul da Ucrânia e, com isso, tirar da Ucrânia o acesso ao mar, onde, aliás, estão mobilizados dezenas de navios de guerra russos, fazendo, na prática, um bloqueio naval contra a Ucrânia, por onde passa ali 80% do comércio da Ucrânia. Então, é muito significativo, e a própria Rússia disse, e nós sabemos, que levaria de 3 a 4 semanas para retirar todas essas tropas que estão lá. É um período muito longo no qual a Rússia poderia, eventualmente, se quiser, criar um pretexto para reverter esse processo, para invadir uma parte da Ucrânia. Ainda mais quando, ao mesmo tempo em que o Putin está dizendo que quer negociar, a Duma, o parlamento, que é controlado pelo Putin, porque é ele que escolhe quais candidatos podem se lançar a deputado, está dizendo que a Rússia deveria anexar as repúblicas autodeclaradas russas de Luhansk e Donetsk. Então, é por isso o quadro é muito complexo para os Estados Unidos baixarem a guarda. Então, o presidente Biden ocupou 3/4 daquele pronunciamento dele de ontem, fazendo advertências ao Putin, não porque ele queira um conflito com a Rússia. Para o Biden, isso está cobrando um custo político muito alto, está mostrando a dificuldade de liderança dele, a suscetibilidade dos Estados Unidos ao abandonar o papel de xerife do mundo, né? Os Estados Unidos, o Biden tem sido muito claro que não fará uma intervenção militar para ajudar a Ucrânia, e isso enfraqueceu muito a possibilidade dos Estados Unidos até de negociar com a Rússia. A Rússia está com a iniciativa, a Rússia está intimidando, a Rússia tem o poder, o Putin tem o poder de decidir se haverá a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial ou não. E isso deixa todo mundo nervoso, e ele utiliza esse nervosismo, esse poder que a informação que só ele tem lhe confere para obter o máximo de ganhos possível. Lorival, e como você vê a atuação do presidente Joe Biden desde o início dessa tensão, né? As ferramentas que ele usou para se comunicar, para tentar barrar e também para dialogar também com a própria Ucrânia em relação àquilo que estava iminente em sua fronteira. Como que você olha para isso, tanto para o presidente Joe Biden quanto para os seus auxiliares e secretários que cuidaram diretamente dessas discussões?
O principal atributo político do Joe Biden é a transparência, é a confiabilidade, que nos Estados Unidos lá eles chamam de decência, eles atribuem isso ao Biden. E nesse contexto isso não é uma qualidade, é um defeito. O Joe Biden não é o líder americano adequado para lidar com o Vladimir Putin num momento como este, porque lhe faltou o que a gente chama de ambiguidade, ambivalência estratégica, né? Num caso como esse, o Putin não poderia ter a certeza de que os Estados Unidos e a OTAN não usarão a força militar para defender a Ucrânia. É claro que, tecnicamente, a OTAN não tem que fazer isso, porque a Ucrânia não é membro da OTAN. Ela é parceira da OTAN, assim como a Rússia, por sinal. Mas o Joe Biden teria que ter deixado essa dúvida no ar, para não ameaçando com uma invasão da Rússia ou um ataque à Rússia, nada disso, está totalmente fora do radar, mas deixando em aberto a possibilidade de a OTAN fazer uma defesa militar da Ucrânia, impedir uma invasão da Ucrânia ou rechaçar uma invasão da Ucrânia. Para o Putin ficou claro desde o início que isso estava fora da mesa, então ele passou a trabalhar com o custo econômico, né, que foi colocado para ele. Aliás, o Biden ontem, mais uma vez, foi transparente, disse que seriam sanções financeiras, ou seja, o isolamento do sistema bancário russo em relação ao Ocidente, e também que o gasoduto que liga, o novo gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, chamado de Nord Stream 2, não entrará em funcionamento. Então, o Putin pode fazer as contas. Bom, eu tenho 660 bilhões de dólares de reservas, eles estão falando que vão cortar, eu tenho aqui um sistema paralelo bancário que eu construí, a China também tem, já disse que me ajuda. Com relação ao gás, o custo para eles vai ser muito alto também, 40% do gás da Europa vem da Rússia, 55% do gás consumido pela Alemanha vem da Rússia, aí ele pode fazer as contas, está tudo nas mãos dele, e ele age exatamente ao contrário, né? Escondendo o jogo dele, sendo ambivalente o tempo inteiro, então é por isso que ele mantém a iniciativa o tempo todo nesse processo. E manter a iniciativa é o objetivo de todo líder numa disputa política e numa disputa geopolítica. Lorival, eu já falei em outras palavras, em outras vezes, mas você é fantástico, viu? Para traduzir esse cenário todo para a gente. Obrigada por ter vindo aqui ao Novo Dia. Conseguir trazer luz para a gente num cenário tão turbulento, não é? Tão delicado e sensível. E você traduz isso sempre muito bem. Obrigada, viu, Lori? É um prazer. Obrigada.